Só que para chegar nesse ponto de fazer uma transição de carreira, de deixar uma vaga, gente, no serviço público, eu era jornalista, eu trabalhava como jornalista numa universidade federal, no interior do Rio Grande do Sul, e era um trabalho que eu gostava muito, era um trabalho bom para mim, eu não tinha do que me queixar desse trabalho. Então, as chances de eu sair de um trabalho como esse eram muito pequenas. Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao meu canal Ana Zic Tarô e Terapia. E aqui a gente fala sobre diversas coisas de espiritualidade, autoconhecimento, oráculos, tarô. Bora falar sobre sinais e sincronicidades do universo? Deixa o seu like aqui pra mim, curta esse vídeo, compartilhe com quem você sabe que gosta desse tipo de vídeo e conte aqui pra mim nos comentários se você tem alguma história relacionada a sincronicidades, a sinais, tá? Conta aqui pra mim. E o chazinho de hoje, gente, olha só, eu amo essa xícara. Eu já falei, né, dessa xícara. Eu não sei, você tem uma xícara preferida? Eu tenho, e essa aqui. Já tenho há muitos anos e não sei por que eu tenho um carinho enorme por ela. E aí, essa é a hora do chazinho. Eu faço um chazinho especial para falar aqui com vocês. Hoje é camomila, botei bastante camomila. E um brinde a nós. Bora! Então, assim, eu quero contar uma história pra vocês. Um tempo atrás, eu não sei se, né, algumas pessoas sabem, eu vou começar a contar mais as minhas histórias por aqui neste canal. Algumas pessoas já sabem, né, que eu fiz uma grande mudança na minha vida, uma grande transição. Transição de carreira, transição de tudo. Não foi só de carreira, foi de vida mesmo. E eu me mudei de cidade, me mudei de estado, várias coisas. Só que para chegar nesse ponto de fazer uma transição de carreira, de deixar uma vaga, gente, no serviço público. Eu era jornalista, eu trabalhava como jornalista numa universidade federal, no interior do Rio Grande do Sul, e era um trabalho que eu gostava muito, era um trabalho bom para mim, eu não tinha do que me queixar desse trabalho. Então, as chances de eu sair de um trabalho como esse eram muito pequenas. Então eu fui sendo levada pela vida de alguma forma, né, para tomar uma decisão, né, e trabalhar com o que eu trabalho hoje, né, com aquilo que é hoje a minha dedicação, né, que é estar aqui neste canal, né, falando sobre isso, falando sobre histórias, né, de autoconhecimento. Fiz todo um mergulho de autoconhecimento. E por volta de 2020, mais ou menos, eu fiz um retiro e eu fui sendo mesmo levada pela vida, sabe? A vida foi me mostrando, eu fui indo, caminhando conforme a minha intuição ia me levando, e aí eu cheguei nesse ponto de ter que abrir mão disso tudo. Mas para chegar nesse ponto, gente, claro que vem um descontentamento interno, eu sentia que algo precisava ser transformado. E, na verdade, essa sensação iniciou em 2017, quando eu comecei o meu mestrado. Eu comecei meu mestrado e, conforme foi caminhando, assim, eu sentia que alguma coisa precisava mudar. Ou que alguma coisa dentro de mim estava ali borbulhando, sabe? Remexendo. E foi nessa época, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar-me internamente, né, mais a fundo nessas questões de autoconhecimento. Que, inclusive, eu comecei a fazer vídeo, eu para mim mesma, contando do meu estado emocional daquele dia, né? E geralmente eram vídeos, gente, se eu mostrasse aqui o meu primeiro vídeo que eu fiz, eu estava bem desanimada. Nossa Senhora, lá em 2016, 17, por aí. Bom, e aí, em 2020, mais ou menos, antes da pandemia, né, eu lembro disso estar muito assim, aqui, ó,
sabe? Eu estava com esse sentimento muito aflorado, esse descontentamento muito aflorado. E aí, num domingo, e eu lembro que é um domingo, eu não sei por que eu lembro que era um domingo. Eu lembro que no domingo eu deitei na cama e eu conversei assim com Deus, eu fiz uma oração bem forte. E eu falei assim, olha, Deus, me dê um sinal do que eu tenho que fazer, ou do que é isso, sabe? Qual é o meu próximo passo na minha vida? Isso eu já tinha terminado o mestrado. Então eu tinha acabado de terminar o mestrado e aquela sensação pulsando dentro de mim de que algo precisava ser mudado, de que alguma coisa não estava certa. Esse desconforto. E aí eu fiz essa oração. E no dia seguinte, gente, eu tinha que pegar a estrada todos os dias para chegar até a universidade onde eu trabalhava. Então eu ia e voltava, né? Era mais ou menos 60 quilômetros, né? Um trecho de ida e outro 50 a 60, mais ou menos. Então eu fui, né, trabalhar e na volta eu estava pensando nisso novamente. Eu lembro de estar pensando, porque era algo muito frequente na minha mente, questionando por que esse desconforto, por que eu não estou mais feliz, né? Qual é o próximo passo agora, né? Eu já tinha decidido que eu não queria fazer doutorado, tá? Eu não queria fazer, e eu tinha decidido que eu não iria seguir. Por mais que existe uma certa pressão de que você faça, né? Já que você trabalha numa universidade, e aí você vai ganhar mais, tem tudo isso, mas isso pra mim não era o principal, não era o primordial naquele momento. Eu não estava ligando muito pra isso. E eu falava assim, bom, na hora certa eu vou fazer, se tiver que fazer, eu vou fazer. E aí eu falei assim, bah, mas então, qual é o caminho nesse momento? Né? Por que eu tô sentindo tudo isso? Por que eu tava sentindo a minha vida estagnada, gente? Eu tinha terminado meu mestrado, eu tinha meu carro, eu tinha uma casa. Por que eu me sentia tão estagnada, sabe? O que estava acontecendo de fato? Bom, e aí na volta, naquele dia, né? No dia seguinte que eu fiz a oração, na volta, eu pensando sobre isso, eu estava na rodovia, lembrando que na rodovia a gente anda mais ou menos a 100 quilômetros, né, por hora, ou um pouco mais. E eu estava ali, e o carro da minha frente, né, eu conhecia muito bem o caminho, eu já ia muito tranquila. E o carro que estava na minha frente, gente, vamos imaginar, a gente estava indo e tem a outra pista no sentido contrário, certo? Só um pouquinho. Então, estávamos indo aqui e o carro da minha frente, do nada, resolveu fazer este movimento, entrar na pista contrária, porque ele queria chegar até o outro lado, que tinha, sei lá, um mercadinho, não me lembro direito o que era, um restaurante. Tinha um restaurante ali. E ele queria, então ele simplesmente saiu dessa direção e entrou. Só que nisso tava vindo uma moto a 100 e poucos quilômetros por hora na rodovia, né, gente? Como que ele ia imaginar que iria do nada atravessar um carro na frente dele? E aí aconteceu o fatídico acidente. A pessoa atravessou e o carro bateu, né? A moto bateu no carro, o cara voou e foi parar a alguns metros de distância, todo machucado, enfim. E eu vi tudo isso aconteceu na minha frente, assim, exatamente, eu vi tudo, o carro batendo, o piloto da moto, né, voando, enfim. Aí eu parei o carro mais à frente, e aí toda a situação do acidente, SAMU e tal, eu fiquei um tempo ali, mas depois logo fui embora, e claro que aquilo me chocou, eu fiquei chocada, fiquei, nossa,
assustada, com meu coração na mão, será que a pessoa tá bem? Aí eu ouvi a rádio, eu ouvi as rádios no dia seguinte que eu queria saber se tava bem, né? Se sobreviveu ou não. Enfim, no fim das contas eu não soube. Não fiquei sabendo se a pessoa tá bem ou não, mas eu acredito que sim, tá? Porque não foi assim grave a ponto de causar alguma morte, algo nesse sentido. Bom, e aí na hora, né, eu voltando para casa, eu pensei, será que isso é um sinal? Porque eu já estava muito atenta a tudo isso, eu já estava lendo sobre sinais, eu já estava aprendendo sobre isso, espiritualidade, formas de estabelecer essa conversa, enfim. Falei, será que isso foi um sinal? Mas, como eu não consegui fazer ligação de uma coisa com a outra, falei, não, Ana, não viaja, não é. Deixa isso pra lá, né? De que forma isso seria um sinal? Entende? De que forma? Bom, deixei pra lá. E aí, meses após, veio a pandemia e com a pandemia vieram as lives, muitas lives, YouTube, Instagram, era live para todos os lados. E eu aproveitei bem isso, no sentido de que eu assisti live pra caramba, né? E aí, gente, eu assisti uma live sobre sinais. No perfil da Ana Paula Andrade, que ela é uma das facilitadoras do retiro. Meu primeiro retiro que eu fiz na minha vida foi com ela, que foi um retiro em 2019, então antes desse incidente. Eu acho que tudo isso que estava começando a surgir em mim, essa necessidade de mudança e tal, borbulhou bastante depois também desse retiro que eu fiz, né? Porque o retiro mexe com algumas coisas emocionais nossas. E aí eu fiz com a Ana Paula Andrade, ela era uma das facilitadoras. E aí ela estava fazendo essa live com uma convidada. E eu não lembro, gente, o nome da convidada. E eu, para acessar essa live no Instagram, é um feed muito longo, muito extenso, tá? Então eu não consegui chegar nessa live que ela fala dos sinais. E, enfim, não lembro o nome da moça que estava sendo entrevistada pela Ana Paula. E na live, então, ela estava explicando como que funciona, né? Contou algumas experiências dela também. Nisso eu fiz uma pergunta. Eu falei assim, tá, mas como que a gente vai saber que é um sinal? Eu tava com essa história do carro na cabeça, mas sabe quando algo te diz que é, mas na razão aquilo não fazia muito sentido? Então, eu estava com isso na cabeça e eu perguntei, mas quando que a gente vai saber que isso é um sinal, né? E aí, eis que ela responde, gente, agora vem o plot twist total, Agora vocês vão entender o que é uma sincronicidade, assim, maravilhosa. Ela falou assim, bom, um sinal, gente, sabe quando você tá dirigindo um carro, você tá pensando, você tá lá pensando sobre alguma coisa, né? Pensando sobre isso que te deixa em conflito, você está dirigindo o seu carro e aí acontece um acidente na sua frente. Gente, eu juro pra vocês que ela respondeu isso numa pergunta que eu fiz. Vocês acham, gente, que isso foi coincidência, pelo amor de Deus? Foi uma sincronicidade incrível e foi para confirmar que aquilo de fato era um sinal. Então eu estava certa, aquilo foi um sinal para mim. Nunca tinha me acontecido e olha que eu andei, gente, 10 anos viajando para lá e para cá com meu carro na rodovia. Nunca tinha me acontecido nada nesse sentido de acidente, pelo amor de Deus. E aí, né, eu peço algo e acontece este sinal. E aí essa moça nessa live responde desta forma.
Você está lá dirigindo um carro, pensando no seu conflito, naquilo que você precisa de uma resposta e pum, acontece um acidente na sua frente. Você percebe que existe uma tentativa da vida de chamar a atenção? E aí, gente, muitas coisas foram acontecendo comigo. E aí eu vou trazer uma frase da professora Lúcia Helena Galvão, que ela fala muito sobre sincronicidade, sinais, símbolos. E ela diz assim, ó, quando uma sincronicidade grande acontece na nossa vida, é a vida chacoalhando a gente. É porque a vida já te deu todos os sinais mais singelos. Aqui a vida já tá te mostrando o caminho e você não tá vendo. Entende? Então, quando vem uma sincronicidade grande, um sinal forte, é a vida assim, ó, falando, olha aqui, você precisa ver isso, tipo, virando sua cabeça, olha o que você tem que ver. Senão você está se negando a ver. Ou seja, na minha vida, gente, esse incômodo, esse desconforto já era para estar sendo visto, gente. Eu estava negligenciando de alguma forma esse desconforto. Porque se lá em 2017 eu já estava questionando, eu já estava com sinais de que as coisas não iam bem, de que eu precisava de uma transformação, de que algo precisava mudar. Se lá em 2017, gente, foram 3 anos, estávamos em 2020 já, e que eu não estava de fato fazendo aquilo que minha alma queria que eu fizesse. Entende? Eu não estava indo atrás dos meus sonhos mais profundos e verdadeiros. Entende? Eu tinha entrado na minha zona de conforto e era aquilo. Eu estava trabalhando dentro da minha zona de conforto. O mestrado, para mim, foi muito importante. Eu gosto de estudar, era um mestrado sobre linguística e eu amava esse assunto, sabe? Assim como eu gostava muito de jornalismo, mas não é, gente, o meu propósito de vida. Se eu quiser, hoje eu tenho meus livros ainda aqui de linguística e posso lê-los, posso pegar e ler, porque é muito filosófico, eu adoro tudo isso, eu adoro mergulhar nessas questões de sociolinguística, de discurso, de entender como nos expressamos por meio da língua. Socialmente somos constituídos também pela língua, enfim, você tá vendo, eu gosto disso. Mas não é, gente, aquilo a que eu vim, entende? E aí eu estava negligenciando toda a minha alma. O local onde eu morava também já não me alimentava, não me nutria mais, sabe, como pessoa. Eu não me sentia plena, aqui eu posso me expressar. Porque tem isso, né? O ambiente, existe um inconsciente coletivo nesse ambiente e que aí você se expressa de um jeito, se expressa de outro jeito, você sente a energia do local. E é uma questão energética, vibracional, entende? A minha vibração não se alinhava com um local também onde eu vivia. Bom, e aí, gente, eu fiz todas essas mudanças na minha vida. E aí a gente entra no nosso papo sobre sinais. Então eu quero perguntar para você, você acredita em sinais? Você acredita em sincronicidade? E essa é uma pergunta, eu acho que é primordial. Não assista esse vídeo se você não acredita, sabe por quê? Porque se você não acredita em sinal, gente, toda a vida, tudo o que está aqui fora, ela simplesmente é só uma mera circunstâncias do acaso. Então nada vai ser sinal para você, entende? Então se você não acredita, não haverá sinais. Se você não acredita em sincronicidade, não haverá sincronicidade. São tudo questões do acaso. E como diz a professora Lúcia Helena Galvão, é o caos. Você pode acreditar que o mundo é o caos. Ou seja, as coisas vão acontecendo assim, sem uma inteligência divina. Mas a professora diz o seguinte, que
existe o cosmos, que nós somos regidos pelo cosmos, que existe uma inteligência em cada florzinha que nasce, tá? Onde a gente está, o que estamos fazendo, com quem estamos, quem chega na nossa vida, quem passa na nossa vida, existe uma inteligência. Isso é o cosmos. Nós vivemos no cosmos e não no caos. E aí a professora diz que se a gente não acredita nesse cosmos, não há porquê, né? A gente não vai conseguir enxergar a vida por meio de sinais. Então esse é o primeiro ponto. E aí, gente, eu fiquei lembrando da história do Isaac Newton, né, o cientista inglês, que, né, conta-se a lenda, não sabemos se isso é verdade ou não, mas diz que ele estava lá deitadinho, debaixo de uma macieira, pensando na vida, pensando nas teorias dele, nos experimentos dele, e de repente, cai a maçã na cabeça dele. E aí, a partir daquele momento, ele tem um momento de eureka, ele fala, nossa, eureka! E aí, a partir daquilo criou-se, né, a teoria da gravidade, né, que todo objeto ele é atraído para o centro da Terra, para, né, a Terra. E aí eu fiquei pensando sobre isso. E veja só, gente, veja se isso não faz sentido para vocês. Se Isaac Newton não tivesse feito, ele provavelmente estava ali cheio de perguntas na mente dele. Cair da maçã na cabeça dele, gente, seria apenas um cair de maçã. Nada haveria, entende? Nenhuma eureka teria acontecido naquele momento se ele não tivesse estudando, se ele não tivesse feito perguntas, se ele não tivesse aberto para algum entendimento. Ele precisava de algum entendimento sobre algo. E era aquilo que ele estava estudando. Então, a maçã caindo, que é um acontecimento normal da vida, natural, seria apenas aquele acontecimento. E ele ia dizer, nossa, caiu uma maçã, que raiva, que raio de árvore é essa? Você compreende, gente, onde eu quero chegar com isso? Então, veja. Um dos segundos pontos. O primeiro é você acreditar que existem sinais. Você estar aberto para compreender a vida dessa forma, como um cosmos e não como caos. O segundo ponto é você fazer perguntas para o universo. É você direcionar a sua energia. Eu quero entender isso. Para onde eu vou, universo? O que você está querendo me dizer? O que você quer de mim agora? Deus, né? Deus, vida, universo. Esse é um dos pontos mais importantes, é você estabelecer diálogo com o universo. Então, faça perguntas sempre. Faça perguntas com relação àquilo que você está passando, algum desafio que você está passando, o que você quer que eu aprenda. O que você quer que eu entenda nesse momento? Me dê um sinal. Por que eu estou passando por isso? Ou por que eu estou passando por isso novamente? A questão da sincronicidade também tem uma sincronicidade que acontece, que é a repetição de padrões na nossa vida. Sempre acontece aquilo. Sempre acontece isso comigo. Você não tem essa frase? Você nunca usou essa frase? Nossa, isso sempre acontece comigo. Nossa, sempre atraio esse tipo de pessoas. Então você, nesse momento, precisa entender que sincronicidade é essa. O que o universo está querendo me dizer com tudo isso? Gente, estabeleça esse diálogo. Você e o universo são grandes amigos. Lembra da inteligência divina que coloca você no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. A pessoa certa vai passar e vai falar uma coisa do nada para você. E você vai falar, uau, aquilo fez tanto sentido para o que eu precisava. Essa é a inteligência divina, gente. E quando a gente começa a acreditar nisso e a prestar atenção, gente,
tudo vira um oráculo. E aí, esse é um ponto que eu amo de paixão. Como eu sou oraculista, eu vejo os símbolos, né? Os símbolos que o tarô me traz. Eu vejo os arquétipos em todos os lugares hoje. Eu gosto de olhar onde estão os arquétipos. Eu gosto de olhar onde o tarô está. O tarô é uma interpretação da vida, da jornada do ser humano nessas lâminas, né? Mas há símbolos diversos em todos os lugares. E aí, professora Lúcia Helena Galvão, eu vou usar ela como referência aqui nesse vídeo, ela também diz assim, gente, uma cadeira é um símbolo. E aí ela faz exercícios com os alunos dela. Vamos buscar entender o que significa uma cadeira, né? E é muito lindo o que é possível tirar de simbolismo numa cadeira. Então esse exercício a gente pode estar fazendo o tempo todo. O que isso significa agora para mim? Tudo bem, gente, que a gente não podemos levar isso assim a tão ferro e fogo e ver sinais, muitas vezes, né, onde não tem, ou muitas vezes ver sinais para nos levar para aquilo que a gente quer ouvir. Também tem isso, né? Às vezes nosso ego, não é nossa alma guiando, não é nossa intuição guiando, não é essa inteligência divina guiando, mas o nosso ego, muitas vezes, ele quer guiar, né? Mas quando a gente deixa a vida, fala, vida, me guie, vida, me mostra o caminho, e a gente realmente abre o coração, sabe? Vamos andar pelo coração, vamos deixar essa fluidez passar por nós, essa fluidez divina, porque tem uma inteligência divina. Quando a gente acredita nisso, quando a gente pega isso nas nossas mãos e fala, cara, tem uma inteligência me guiando. Então, cara, o que pode dar de ruim? A não ser os meus aprendizados que eu preciso, a não ser as lições que eu preciso carregar, que eu preciso passar, né? Até nos momentos mais difíceis, se você está ali confiando nessa energia, gente, nessa inteligência divina, esses momentos mais difíceis vão passar com mais propósito também. Você tem um propósito nessa dificuldade, inclusive. Você percebe que muda um pouco o paradigma, que muda esse ângulo de olhar, é um ângulo que muda. E ele faz tanta diferença, gente, ele é a diferença da água para o vinho. Esse pequeno ângulo, a forma como a gente enxerga, é uma diferença incrível. Se você entende que tem inteligência nos guiando, o seu pior momento da sua vida, você não vai enxergar como um azar, sabe? Como você não vai se enxergar nesse ponto de vista de vítima. Meu Deus, a vida quer me punir, me castigar. Não tem isso, gente. Então há um propósito em tudo. Acredite nisso. Então, gente, eu como oraculista, eu gosto de lançar perguntas para o universo e eu gosto de olhar o mundo inteiro como um grande oráculo. Adoro. E hoje sim, eu acredito muito nos oráculos de uma forma geral, porque se você tem uma pergunta sincera no seu coração, você chega para qualquer oráculo, gente, ele vai te responder. E aí eu trago também uma outra situação que é o oposto disso. Se você chegar na frente de uma taróloga, de uma cartomante, de um oraculista, e você não tem pergunta, nenhuma resposta virá. Eu percebo isso quando eu estou lidando com o tarô. Agora, quando vem uma pessoa aberta e fala assim, nossa, isso aqui vai me ajudar, é uma ferramenta da inteligência divina para me ajudar nesse momento, porque eu tô com perguntas aqui. Aí vem respostas muito claras.
Vem respostas muito claras e é muita conexão que eu consigo fazer, que o tarô faz. É muito, muito doido isso. É muito lindo e muito mágico isso. Tá? Então, assim, isso, o tarô é ferramenta. Assim como a borra de café é ferramenta, sim. Assim como várias formas que hoje existem de se fazer oráculos. O búzios, né? Você joga búzios, é oráculo. Sim, traz respostas. Porque tem alguém ali muito especialista naquilo que está fazendo. E tudo pode ser esse oráculo. Tudo. E outra coisa que eu acho legal frisar também é que a gente pode estabelecer essa conversa, ok, já está entendido, mas a gente precisa se posicionar também. Porque às vezes a gente lança uma pergunta, mas a gente não está pronto, não está querendo saber, sabe? Fica ali cheio, o coração não está aberto muitas vezes para saber a resposta. Né? Quantas vezes eu já falei assim, olha, eu quero a verdade sobre essa situação. E as coisas começavam a pipocar na minha frente. Pipocar. Mas é assim, quando eu vinha com força, eu falava, chega disso, eu quero a verdade. Eu quero a verdade sobre isso. E aí eu vou contar uma outra história para vocês. Estava eu num momento um pouco caótico da minha vida, já deixando passar muita coisa que eu não deveria deixar passar. E eu cheguei num ponto e falei, cara, Deus, olha só, quero a verdade. Eu quero a verdade sobre isso. Eu realmente firmei meu pé, eu falei, eu quero a verdade sobre isso. Eu falei com força, assim, sabe? Chega, chega. E aí, gente, o que aconteceu? Olha, alguns minutos depois, foi muito rápido, gente. A resposta veio assim, ó, mas como um raio, como se tivesse caído um raio na minha cabeça. Mas não foi um raio, foi um rato. Na minha sala entrou um ratinho na hora que eu fiz a pergunta. Ali, alguns minutos após que eu falei com verdade, eu falei assim, olha, é o seguinte, eu quero saber a verdade sobre isso. Cansei disso. E aí apareceu esse ratinho. Símbolos, o simbolismo, o que é um rato, né? Um rato é algo que vem, que é um invasor na sua casa. Ele não é bem-vindo, certo? Ele come sua comida, ele suja, ele tem doenças, tá? Então, ele tem todo uma energia, um simbolismo negativo. E aí eu sabia onde estava, eu sabia. Na verdade, aquilo tudo só foi para confirmar o que eu já sabia. Aquilo fez tanto sentido, como se tivesse caído mesmo um raio na minha cabeça naquele momento. Mas foi o tal do ratinho. Me assustou, eu fiquei apavorada com aquilo. Mas eu soube na hora que aquilo era um sinal, que era a resposta que eu pedi. Então, se você se posicionar mesmo, olha, tem que ser com verdade, hein? O universo, gente, ele sente a vibração. Não adianta vir, ó, quero a verdade, mas ali eu não quero, entendeu? Lá dentro do meu coração eu quero continuar iludido. Ah, não vai ter resposta, meus amores. Não vai ter resposta. Confia que não vai ter resposta. Você precisa realmente estar aberto para a resposta. Olha, eu estava tão aberta para a resposta que veio tão na hora. Doido, né, gente? Mas essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. E eu falo assim, se posicione, gente. Se posicione. Se posicione mesmo. Peça para a espiritualidade. Fala assim, eu tenho direito de saber o que está acontecendo. Eu tenho direito de saber por que eu estou passando por isso. Sabe? Faça com força, a força do seu coração. Eu tenho esse direito, eu quero saber por que disso. Se você tá no momento certo de saber, você vai saber, as coisas vão vir.
Eu uso muito essa conversa com relação a meus processos de autoconhecimento, né? Às vezes eu não entendo por que passa, né? Eu já tentei buscar a resposta aqui, buscar a resposta ali, e não clareia a minha visão sobre algo. E aí eu falo, olha, eu quero saber a resposta, eu quero entender isso. E as coisas vão vindo. De fato vem. Né? Às vezes mais sutil ou às vezes como um rato entrando na sua sala. Mas esteja sempre atenta para esses sinais. E uma outra coisa, assim, só para finalizar, uma outra coisa que eu acho muito lindo que a professora Lucilena Galvão, ela fala assim, acho que isso é importante frisar mesmo, que a vida, essa inteligência divina, ela está aqui, tudo na vida nos empurra para que a gente cresça, para que a gente aprenda, para que a gente evolua, né? Tudo na vida é para isso. É por isso que quando a gente estabelece esse diálogo, quando a gente pergunta, é do interesse da vida, né? É natural todo esse movimento que a vida tem de falar, olha, vai por aqui. Por onde eu vou, vida? Para onde eu vou agora? Vai por aqui. É natural, é algo desse movimento divino que está dentro, que está fora, que está em todos os lugares. Esses sinais vêm de dentro da gente, como nos sonhos, de uma intuição, algum insight, ou fora. Né? Por quê? Porque o que está dentro está fora também. Entende? Então tá tudo junto, gente. Então não existe esse fora. Então por isso que os sinais ali fora, esse mundo todo aqui, a nuvem, não sei o quê, a palavra que chega, ou alguém, um ser humano, um outro ser que passa por você e diz aquilo que você está precisando ouvir. É tudo. Somos todos um só. Então, o que está dentro está fora. Então esse é mais um ponto, né, que é importante frisar sobre isso. E que toda a vida, toda a inteligência divina está te empurrando para frente, para você progredir, para nós progredirmos, para a gente caminhar em rumo às virtudes, né, como a professora fala, as virtudes, para que a gente desenvolva essas virtudes dentro de nós, não para nos mantermos acomodados, mas para que nos desenvolvamos. Então, todo esse movimento, esse empurrão que a vida foi dando para mim, no sentido de eu fazer essas mudanças na minha vida, foi porque ali eu já tinha cumprido a minha missão ali. Eu já tinha feito o que eu tinha que fazer lá naquele lugar. Já não era mais o meu lugar. A minha evolução, o meu processo de crescimento, tudo, meu despertar, que eu passei por um despertar, tudo isso foi para que eu pudesse vibrar em outra situação agora, para que eu pudesse trabalhar nisso que eu estou fazendo hoje. Então a minha missão, ali eu já tinha concluído um ciclo. Então por isso aquele desconforto. Só que como estava difícil para que eu tomasse alguma atitude, né, por mim mesma, assim, então a vida foi me dando esses empurrões. A vida foi me mostrando, ela me levou, gente, ao precipício. Não pense que foi fácil, gente, pedir exoneração. A vida, gente, ela me empurrou ela me empurrou de um precipício. Às vezes as pessoas falam, nossa, Ana, você foi tão corajosa. Claro que eu tive meu mérito, né, de coragem, de tomar uma decisão. Eu poderia ter ficado lá e eu tenho certeza que eu não estaria feliz hoje. Né? Mas a vida me empurrou para o precipício porque ela tinha certeza, gente, não foi para mim. É realmente uma inteligência divina ali. Você tem coisas novas a descobrir na sua vida. Você tem uma jornada nova para caminhar. E que é a que eu estou caminhando hoje. E eu jamais teria feito se não fosse esses sinais, tantos sinais que eu recebi. Esse foi um, tá, gente? Eu não vou contar
tudo o que aconteceu, porque senão vai ficar muito extenso. Mas esse foi alguns dos sinais que eu fui tendo muito antes de fazer qualquer movimento. Porque depois disso eu fiz um mochilão, eu precisava me afastar da situação, enfim, eu fiz vários outros movimentos até chegar numa conclusão. Mas tudo isso a vida foi me mostrando, sonhos, gente, sonhava que eu estava me mudando. Eu sonhava com um caminhão de mudança mesmo. Eu sonhava com aviões, né? Aviões é o símbolo. O que é o símbolo do avião? É o movimento, né? Você se deslocar geograficamente numa distância longa, certo? Esse é o simbolismo. Ai, gente, tanto papo, eu amo falar sobre isso. E eu tenho muita história para contar, hein? Mas hoje eu vou terminar por aqui. Vocês gostaram, gente? Bom, é isso. Gratidão. Deixe seu like aqui para mim. Comente, se inscreva no meu canal, gente, porque isso é muito importante, vocês sabem. Então isso me apoia também a continuar a compartilhando aqui todos os meus esse caminhar, né? E que eu faço questão mesmo hoje de compartilhar com vocês tudo que eu vivi. Tá bom? Gratidão. Até a próxima.